Shalom, shalom, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos estudos sobre o propósito de sexualidade santificada, que vem acontecendo já tem 2 meses, e esse é o último mês, e nós estamos muito felizes porque esse tempo todo já temos testemunhos, já temos pessoas que comunicam o quanto isso está sendo benéfico, né? Abençoado por Deus na vida deles. Então, o tema de hoje é comunhão, ferramenta de libertação. Meu nome é Dulce, eu sou filha ministerial da profeta Andréia, do Ministério Techuvá Sião, e faço parte dessa equipe maravilhosa que o Senhor está levantando para trazer um conhecimento um pouquinho mais profundo sobre esse assunto. Então vamos começar com uma oração pedindo ao Senhor que nos traga luz. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, entregamos aqui agora, neste momento, esse estudo ao Senhor, pedimos que o Senhor nos use como vaso de honra para trazer conhecimento, entendimento sobre assuntos, Pai, que estão relacionados com prisões, e a Bíblia nos livra disso, Senhor. A palavra nos livra de todo impedimento de sermos livres, verdadeiramente livres. Então eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor traga entendimento, compreensão, sabedoria e que tire, em nome de Jesus, todo impedimento para que esse estudo possa alcançar a todos, Pai, de uma forma forte, profunda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Tiago 5,16 está escrito assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esse texto fala sobre termos perto de nós pessoas, né, que tragam benefícios à nossa vida, tanto no natural quanto no espiritual. A comunhão, esse é o nome disso, e é uma arma poderosa do Espírito Santo para nós. Nós precisamos enxergar a palavra de Deus de uma forma interessante. Para quem é guerreiro, né, para quem gosta de libertação, nós temos o hábito, né, de falarmos sobre armas, assim como Paulo falou em Efésios, sobre a armadura. Mas a palavra do Senhor nos traz, que também podem ser chamadas como chaves, códigos, muito importantes, que passam desapercebidos por nós durante muito tempo. Então, às vezes, quando nós falamos armas, aí pode pensar assim, mas como assim armas? São chaves, são códigos que você pensa que é apenas uma orientação, mas é um pouco além disso. É como se Deus falasse assim, presta atenção, isso aqui é para você agora. Eu estou falando que a comunhão, ela é uma arma poderosa para você sair livre, você sair dessa escravidão. Então, a comunhão, ela é uma forma de confrontar o inimigo, trazendo situações que nós, em comunhão, podemos estarmos mais abastecidos por outras pessoas que têm um entendimento e que podem nos ajudar a sair disso. Vocês entenderam? Então, vou falar novamente, olha só. A comunhão, ela é uma forma que Deus está trazendo, não é, na sua palavra, como você ficar livre de uma coisa que está te prendendo. Então,
Por isso que nós chamamos de armas, porque é um escape, uma forma de Deus nos libertar daquilo que tem sido ruim sobre a nossa vida, daquilo que nós não estamos conseguindo fazer sozinhos. Então, por isso, nós precisamos de outros. E esses outros são nossos irmãos na fé e pessoas colocadas por Deus nas nossas vidas para fazer parte de um caminhar em vitória. Amém? Então, vamos lá. As lutas nessa área da sexualidade, elas são reais e são intensas, elas são fortes. E muitas vezes nós queremos sair e nós não temos força. Nós acabamos sucumbindo diante da tentação e caímos novamente. Mas isso tem um porquê. A carne, que é uma estrutura, que é chamada na palavra de carne, ela é uma estrutura da nossa natureza pecaminosa, e eu fui procurar significados e eu achei esse aqui, olha só. A carne é usada para descrever natureza humana caída. Está em oposição ao Espírito Santo. Essa natureza ela é inclinada a buscar prazer imediato e egoísta, sem considerar as consequências espirituais. Muito bom, né? Olha só. Então, é uma batalha contínua entre a velha natureza, que era usada na nossa vida antes de termos o encontro com Jesus, né? Como satisfazer impulsos pecaminosos. E é uma batalha da velha natureza com a nova natureza, a nossa forma de ser, a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Cristo e pedimos para que Ele possa nos conduzir e nos livrar de todo o mal e de toda a prisão. Então, o Espírito Santo que vai estar confrontando nesse embate, nessa batalha. E ele nos chama à santidade. Então, esse é o significado de carne. Eu achei muito bom e muito válido falar aqui nesse momento. Então, essa carne, ela milita contra o Espírito. E Paulo explica isso. Olha que interessante. Em Gálatas 5:17 está escrito assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, novamente, nós vemos que é uma batalha que a gente tem que sair vitorioso. E a vitória, ela nos dá de duas formas. Primeiro, quando nós permitimos que a nossa mente seja transformada e renovada de uma mente da Grécia para uma mente de Sião. Nós falamos num desses vídeos a respeito disso, que nós viemos de uma mentalidade grega, né? E que nós temos que renovar através da transformação da nossa mente, que o Espírito Santo vai fazendo conforme a leitura da palavra, conforme estudos, conforme ensinos, conforme nos aprofundamos, e vai nos mostrando o quanto nós éramos cegos. É uma cegueira espiritual, é uma barreira, são escamas que o inimigo coloca nos nossos olhos, para não nos fazermos perceber o quanto nós estamos enganados em situações que nos levam para a queda. Então, nós precisamos, novamente, renovar a nossa mente, não é? Que sair da mente de Grécia para entrar na mente de Sião. A mente de Sião nós colocamos como sendo uma mente renovada pela luz de Cristo através do Espírito Santo. E 2, resistir à tentação, né? Que é difícil. Experimentando a libertação verdadeira que Cristo nos oferece. Vou tomar um pouquinho de água agora. Então, eu sei que resistir à tentação, não só na área da sexualidade, mas na área da distração, por exemplo, né, como a mídia, ela é
muito poderosa, né? Nesse aspecto, ela entra com muita força, porque ela tem muitos, como é que eu vou dizer? Ela tem muitas formas de nos distrair de forma assim muito forte, muito interessante e que a gente acaba caindo. Quantos de nós não pega o celular para dar uma olhadinha, daqui a pouco, quando a gente vê, já passou meia hora, né? Ou então maratonar séries. Por que a gente não maratona estudos, né? Ou então vídeos dos nossos líderes. Tem muitos líderes que fazem vídeos, áudios, né? Mas não, a nossa natureza pecaminosa chama a gente para ficar vendo o que Hollywood, né? O que são esses filmes que têm trazido tanta tristeza, tantos fundamentos errados, tanto conhecimento e de coisas que não trazem bênção, ao contrário, trazem maldições para as nossas vidas. Então, nós temos que resistir. E como que a gente resiste? Pedindo a Deus e exercendo domínio sobre as nossas vontades, porque as emoções são muito fortes. A nossa vontade faz parte da alma, não é? Então, como que nós devemos fazer com que a nossa alma abaixe a bola, digamos assim, aumentando o alimento para o nosso espírito? Porque nós somos corpo, alma e espírito, e nós precisamos alimentar mais o nosso espírito para que ele seja o mais forte e possa estar nos alinhando com o Espírito do Senhor, trazendo a santificação nas nossas vidas e nos tirando desses cativeiros terríveis e ao longo de anos e muito difíceis, porque a vergonha nos impede, né? Como que a gente vai falar para as pessoas que nos conhecem que nós temos hábitos ruins? Então precisamos saber para quem falar. E a comunhão entra nessa hora. Você tem que ter confiança na pessoa, já que você não está conseguindo sair sozinho. Então, pedir a Deus, para Deus enviar pessoas. E por isso nós estamos com esse projeto, para poder alertar, porque tem muita gente que a partir de ver essas coisas faladas assim, com mais através de um vídeo que você não está se expondo, pode despertar, né, a forma, o interesse e de se libertar disso. Então, que esse projeto, que esses devocionais, que esses vídeos possam chegar a essas pessoas em nome de Jesus, porque são pessoas que são importantes para Deus e elas precisam ser libertas e cumprir o propósito delas. Então, por isso nós estamos aqui. Amém? Vamos continuar, né? Então, comunhão. Como se faz a comunhão? Com quem que a gente faz a comunhão? Então, como eu falei, ela é uma arma poderosa. Então, nós temos que fazer comunhão com o Senhor, né, com a igreja, porque com o Senhor possibilita a transformação da nossa mente. E com a igreja, ela traz orações poderosas dos justos, como nós falamos aqui em Tiago 5, para nos libertar na parte espiritual e na parte natural, porque nós temos ajuda, não é? Então isso é muito importante, e nos faz tirar do isolamento. Quanto mais nós estamos isolados, nós nos colocamos isolados, mais nós ficamos com dificuldade para sair dessas prisões. E é uma ordenança de Deus, sabia? Em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, fala sobre um versículo que eu gosto muito, que fala assim: embora andando na carne, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, para a destruição de toda altivez, todo conhecimento, toda prepotência que nos tiram da vontade, da palavra do Senhor,
levando os nossos pensamentos cativos a Jesus Cristo e nos livrando desse problema. Então, essa é uma ordenança para que nós possamos usar essas armas espirituais, não é? Que o Espírito Santo traz para nós. E a comunhão é uma delas. O Senhor tem armas para nós e precisamos conhecer e discernir essa forma de entender a guerra espiritual, as batalhas em todos os dias da nossa vida. E utilizar essas armas, né? A comunhão, mais uma vez, eu coloco aqui, eu quero encucar, eu falo como a profeta Andréia fala, eu quero que vocês inculquem nas suas mentes certas chaves para poderem lembrar quando estiverem orando e pedindo ao Senhor para que traga mais, certo? Deus é o nosso Pai e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando Ele coloca a palavra do Senhor, Ele coloca como sendo um manual. É como se, por exemplo, eu não posso fazer essa comparação assim, mas eu vou pedir perdão ao Senhor para fazer uma comparação com nós, pais naturais aqui, né? Nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos e nós damos conselhos, porque nós temos mais experiência, mais vivência, nós já passamos por situações difíceis e nós sabemos como sair. Mas os nossos filhos são rebeldes, né? Alguns são rebeldes. Eu fui uma rebelde, adolescente rebelde. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós conseguimos sair de lá. Então, quando nós damos conselhos, nós falamos para os nossos filhos, olha, não faz assim porque assim você não vai dar bom, vai dar ruim. E Deus, infinitamente maior do que nós como pai, Ele tem uma forma perfeita, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é quem nos criou, Ele é tudo, Ele sabe tudo, Ele é eterno, foi Ele que criou tudo. Então Ele sabe o que é bom e o que não é bom. E quando Ele traz a palavra para nós, é isso que ela representa, um manual da vontade perfeita do Senhor para que nós possamos andar alinhados com Ele, não para sermos vaquinhas de presépio, mas para sermos obedientes às orientações dEle, para termos acesso às bênçãos, andar em vitória. E é isso que ele ensina. Ele identifica o problema, ele faz o diagnóstico correto do problema e ele resolve a situação. Olha que bênção! E Ele é nosso Pai, Ele está à nossa disposição o tempo todo. O máximo que nós temos que fazer, o mínimo que nós temos que fazer, digamos assim, é orar, é buscar a Ele, porque Ele nos conhece. Olha que coisa tremenda. Ele nos fez, Ele nos deu a nossa forma de ser, né? Ele nos programou com um propósito, com sementes dentro de nós, para nós trazermos para a humanidade. Existe um ditado que diz que o cemitério é o lugar mais poderoso de sementes enterradas. Infelizmente, muitas pessoas morrem sem colocar a semente que Deus colocou dentro de nós como um presente para a humanidade. Então, cada um de nós temos uma semente diferente. Cada um de nós foi colocado nessa terra com um propósito. E Deus quer que nós cumpramos esse propósito. Então, a palavra dele é o nosso manual. E é assim que nós temos que entender. E por isso, nós precisamos amar a palavra, obedecer a palavra, porque é uma alegria quando o Senhor fala conosco através de revelação da palavra dele e nos mostra os caminhos a seguir. E olha, gente, quanto mais a gente nos aprofunda, eu falo de experiência própria, quanto mais nós temos vontade, alegria de estarmos buscando orientações de Deus, mais o Senhor nos dá. Eu até me emociono, porque
É lindo a forma como Ele nos trata, é lindo a forma como Ele conduz quando nós deixamos. E Ele tira a gente de buracos, Ele tira a gente de situações que tem anos que a gente não consegue, de forma fácil, tranquila, porque o jugo de Jesus é leve. E é por isso que nós temos que buscar a palavra. Bem? Agora, eu quero mostrar para vocês duas formas, deixa eu colocar aqui, de que, mais uma vez, a água, né? Tá muito seco aqui. Desculpe. Duas formas de comunhão que nos leva, que eu vou mostrar para vocês, minha intenção, que a comunhão ela pode ser benéfica e maléfica. Então, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar do mal. Está em Gênesis 11:1. Nós vamos ler aqui agora, tá? E toda a terra era uma língua. Gênesis 11:1. Toda a terra era de uma língua e de uma fala. Todo mundo falava a mesma língua, né? Então todo mundo se comunicava. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar. E eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. Eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome. Olha só. Para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. Então Deus estava vendo lá do trono e ele viu que aquilo estava muito perigoso. Ele desceu para ver. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer, ou seja, a torre, né? E agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Então Deus viu que por eles terem uma comunicação, uma comunhão, uma só língua, eles se uniram com um propósito. Olha o que Deus disse, a palavra do Senhor. Nada do que eles imaginam fazer será restrito. Muito forte, né? Aí Deus decidiu: vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles. Vamos, a Trindade, né? Jesus, Espírito Santo e ele, e Deus. Para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a terra, edificar a torre e a cidade. Então, aqui nós vemos uma forma do poder da comunhão, do poder da unidade usada para o mal. Por quê? Por que usada para o mal? Porque eles queriam levantar uma torre para chegar ao céu. Eles achavam que ali naquela torre eles iriam invocar os deuses que eles queriam, não o nosso Deus, e eles iriam acessar os códigos para nunca mais ter dilúvio. Só que Deus já tinha falado que não ia mais haver mais o dilúvio. Então eles queriam uma torre muito alta para que o dilúvio não derrubasse, né, se houvesse outro, e eles queriam buscar outros deuses. Então Deus falou: não, isso não vai dar bom, vamos impedir isso. E o que foi que ele fez? Ele tirou a comunhão. Deus colocou línguas diferentes, e por isso nós temos tantas nações diferentes hoje, né? E nesse lugar, voltando só um pouquinho antes,
Foi ali que começou a Babilônia. E Babilônia quer dizer confusão. Interessante, né? Forte, né? Então, nesse lugar, eles estavam juntos com o mesmo foco, em unidade, dispostos a fazer aquilo de uma forma muito forte, contundente, falando a mesma língua. Então, eles iriam conseguir. E isso não seria bom. Eu posso trazer, sim, uma comparação para a globalização de agora. Olha o que está acontecendo. Eu acredito que, eu vou fazer assim, uma análise bem mais ou menos, dizendo que naquela época, naquele dia, Deus impediu a globalização. Porque olha o que a globalização está fazendo com a gente, não é? Todo mundo agora, através da internet, acessam tudo. Então, essa globalização, usada para o mal, tem trazido muitas coisas ruins para entrar nos nossos lares, através da mídia. Mas também, através da mídia, como nós estamos usando agora, pode trazer coisas boas também, como esse estudo, como o que está acontecendo no projeto, né? Então, por isso, a unidade é muito forte. E agora nós vamos falar para o bem, né? Vamos dar um exemplo para o bem. Nós terminamos para o mal, nós vimos, né? Que é a Torre de Babel, e agora para o bem. Quando o Senhor, em 1 Coríntios 12, 12, eu não vou ler porque é muito grande, mas é aquela palavra da Bíblia que mostra uma comparação do que Jesus faz da igreja com o corpo, né? Então eu vou estar relatando aqui, depois vocês leem em casa, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12 em diante. Então, para entender a forma espiritual de como o corpo da igreja, né, funciona, o Senhor colocou um exemplo natural, que é o nosso corpo. Essa máquina perfeita que o Senhor criou, né, a partir de Adão. Então, cada membro do nosso corpo, ele tem uma função. Cada parte do nosso corpo, ele tem uma forma de inteirar com o todo. Você já tirou uma beiradinha aqui do dedinho da mão, fazendo cutícula, e aquilo infeccionou ou ficou assim, incomoda, não é? O tempo todo, se a gente não cuidar rápido, começa a latejar, começa a doer, começa a ficar vermelho e o corpo todo sofre por causa desse dedinho. Outro dedinho importante é o dedinho do pé, que se a gente bater na quina, nossa, é uma bênção, né? É terrível. E todo o nosso corpo fica triste, sente essa dor poderosa. Nosso ouvido, ele tem uma função. Já pensou se nós não tivéssemos ouvido, né? O nariz tem outra função, a boca tem outra função. Então, cada parte do nosso corpo. Isso eu estou falando das partes externas, sem falar nas partes internas, né? Fígado, pulmão, coração, enfim. E Deus faz essa analogia com o corpo da igreja. Ou seja, na comunhão, cada componente daquele corpo de Cristo, ele é o cabeça, nós somos o corpo, os membros, né? Cada um tem uma função diferente. Então, por isso, nós precisamos de termos esse ajuntamento, termos essa forma de nos comunicar, né, nessa mesma língua, na língua do Senhor, para que a nossa comunhão nos leve a andar em vitória.
para que a nossa comunhão nos leve a estar mais perto do Senhor, para que a nossa comunhão nos leve a estar mergulhando mais na palavra. Sabe por quê? Porque olha só, como o nosso corpo tem o nariz, né, o ouvido, a boca, não tem como nós sermos um corpo se fosse só um nariz. Você já viu um nariz por aí? Ou como uma mão. Já viu uma mão andando sozinha? Não tem como. Mas a mão, ela tem uma função. E o ouvido tem outra função. Mas o ouvido e a mão fazem parte do mesmo corpo. E eles são importantes. Cada um tem uma função. Então, o nosso olho ele é importante. A nossa sobrancelha é importante. Tudo é importante. Deus fez perfeito. E o corpo de Cristo também. Então, lembra quando eu falei que cada um tem uma semente dentro de si? Que Deus colocou como um propósito? Então, para o corpo de Cristo, todas essas sementes são importantes. É uma maravilha isso. É tremendo. Então, não tem um membro da igreja, digamos assim, né, eu chamar não só a igreja física, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Nós somos importantes porque nós completamos o outro. Porque Deus não deu tudo para um. Não deu tudo para todos, ele deu um pouco para cada um, para que na nossa comunhão nós possamos sermos um em unidade com Cristo. Oh, que bênção! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então, essa é a força da unidade. Essa é a força da comunhão. E agora, você pode imaginar como que o inimigo, Satanás sabe disso, né? Ele conhece a força da união porque ele estava usando lá na Torre de Babel para fazer o mal. Então ele sabe que quando nós estamos unidos com foco, obedecendo a Deus, nós constituímos a igreja de Cristo e Jesus é o nosso cabeça e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Então, isso quer dizer o quê? Que a força, a arma poderosa da comunhão é ser assim. Nós, em unidade, somos poderosíssimos. Então, o que Deus quer? Que nós possamos andar em comunhão o tempo todo. E nós podemos fazer isso, mas tudo, o mundo, ele quer, através da opressão maligna de Satanás, que jaz nesse mundo, que opera nesse mundo, ele quer fazer o contrário, ele quer disseminar divisão. Por quê? Na batalha, todo mundo sabe que uma regra de guerra é dividir para conquistar. Então, mais uma forma que a gente tem de entender o contrário, união para sermos fortes. Amém? E mais uma vez, né, eu já falei, e tem as 6 coisas, para finalizar aqui, as 6 coisas que o Senhor odeia, que está em Provérbio 6, esse eu vou ler, que é pequenininho. Provérbios 6, Provérbios logo depois de Salmos, no início. Provérbios 6, de 16 a 19. Vamos lá. Olha só que importante isso. Estas 6 coisas o Senhor odeia, sim. 7 são abominações para ele. Então, as 6 coisas ele odeia. A 7ª é abominação. Vamos lá. Olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas,
pés que se apressam a correr para o mal. 6º, testemunha falsa que fala mentiras. E agora a 7ª, aqueles que semeia discórdia entre os irmãos. Olha só. Aqueles que dissemina divisão, a fofoca, as panelinhas, enfim, vocês entenderam, né? Então, é o oposto da comunhão. Então, Deus odeia, porque Ele sabe que esse é o propósito de Satanás nas nossas vidas. Estarmos longe da comunhão. Por quê? Porque na comunhão nós seremos beneficiados pela palavra do Senhor, pela ação do corpo de Cristo em nossas vidas, por Jesus sendo cabeça, por fazermos parte, por constituirmos assim a igreja de Cristo, noiva poderosa, quando juntas, no mesmo Espírito, para cumprir o mesmo propósito. E Satanás não quer que isso aconteça. Então, ele cria situações onde as pessoas que são, né, se permitem ser usadas por ele, trazem essa disseminação. Então, isso acontece também dentro da comunhão da igreja. Mas é bom que a gente saiba disso, perceba e não deixe continuar. Ok? E agora, bom, o tema seria arma de libertação, né? Comunhão, usada para ser libertação. Por que a libertação? Porque essa comunhão, esse andar junto, é que vai trazer cura também para as nossas dificuldades, porque isolados nós não conseguimos, principalmente nesse tema, né, de sexualidade tão difícil de falar, a gente tem tanta dificuldade de se abrir e, enfim, nesse caso, a comunhão é a arma poderosa e perfeita para poder tirar essas pessoas do cativeiro, né? Isaías fala que a gente veio para tirar os presos do cativeiro, abrir as portas das prisões, né? Então, esse é um propósito para todo mundo. Esse é um propósito de todo cristão. E na comunhão a gente consegue fazer isso. E aqui eu coloquei assim: aquele que tem sido escravo da pornografia, da masturbação, do adultério, etc., né? Outras coisas, não consegue sozinho. E é muito difícil. Então, por isso é que a gente está promovendo essa oportunidade, essa chance de pessoas que estão necessitando de ajuda muito rápido e muito intensamente. E aqui, vou falar aqui 2 versículos para fechar. Em João 8:36 está escrito assim: portanto, se o Filho libertar, vocês de fato serão livres. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E Gálatas 5:1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, eu encerro aqui agradecendo ao Senhor essa chance, essa oportunidade maravilhosa de compartilhar com vocês um assunto forte, um assunto importante e trazendo para vocês o melhor, a forma de sair fora de uma escravidão, né? A forma de sair usando armas poderosas. Apesar de estarmos aqui na Terra, nós temos armas poderosas que não são da Terra, né? Mas que são de Deus. E esta é uma arma poderosa, a comunhão. Agradeço mais uma vez ao Senhor por trazer esse entendimento e passar
a usar a internet para passar essa compreensão tão poderosa do Senhor na vida de vocês. Que vocês sejam abençoados, que vocês sejam tocados pela palavra do Senhor neste momento, e que todos aqueles que estão precisando de conversar com pessoas idôneas, pessoas que vão levá-los a se livrarem de situações que há muitos anos ou algum tempo já vêm sobre vocês, que essa palavra possa fortalecer, fundamentar a tua fé e que você consiga sair disso, em nome de Jesus. Com muito amor e carinho que eu faço isso, e agradeço a todos vocês e a todos que estão nesse projeto, todas as pessoas, toda a equipe que está imbuída nesse projeto, nesse propósito, fazendo cada um a sua parte, sendo corpo. Amém? Um abraço a todos e até a próxima.